Educação à distância, mudando realidades. Olá, quero cumprimentar a todas, a todos os cursistas, dizer da nossa satisfação de estarmos aqui falando sobre trabalho infantil, porque entendemos que esse tema é um tema que precisa ser debatido, pois é com esse debate que nós vamos conseguir enfrentá-lo. Eu sou a professora Maria Ivelônia, assistente social de formação, mestre em Ciências Sociais. Estou como vice-presidente do Conselho Nacional de Assistência Social e diretora do Departamento de Proteção Especial do Ministério da Cidadania. Estou aqui nesse espaço tendo a participação, a grata satisfação de dividir esta aula com o professor Levi. Olá, companheiros, companheiras, conselheiras, conselheiros tutelares. Vamos acompanhar agora a professora da Ivelônia. Eu estou aqui como apoio para diálogo, fazendo esse link entre vocês e a professora, facilitando esse diálogo aqui no WhatsApp. Então interajam no grupo, mandem as perguntas. Eu sou educador social, sou graduado em filosofia, mestre em sociologia e presto uma assessoria técnica à rede Equipate Brasil. Estamos juntos aí durante a aula, podem mandar as questões que eu vou repassando para a professora. Muito bem, mas para falarmos de trabalho infantil, nós precisamos inicialmente falar de mitos. Inclusive, vocês têm um material que vocês podem acompanhar, em que nós dizemos de alguns mitos. Não sei se vocês já ouviram alguém dizendo assim, é melhor trabalhar do que ser vagabundo, o trabalho dignifica o homem, já ouviram? Por quê? Porque hoje, muito do trabalho infantil nós temos por conta desses mitos. São ideias comuns, muito presentes no dia a dia das pessoas. E essas ideias, elas auxiliam a perceber elementos favoráveis ao trabalho infantil. Então, é justamente pela disseminação destas, quase não sai, que por vezes as pessoas justificam o trabalho infantil e nós precisamos quebrar essa cultura. Este pensamento dominante, que é bastante difundido nas relações sociais e familiares no Brasil, ele desconsidera um fato muito importante, que é o fato de comprometer o rendimento escolar, de provocar agravos à saúde e de interferir no desenvolvimento físico e psicológico desse sujeito, seja criança, seja adolescente, porque está em condição de formação. Nós temos aí alguns casos em que crianças possuem desvios na coluna, possuem problemas de saúde a tal ponto de que quando chegam à fase adulta, nem conseguem mais se inserir no mundo do trabalho, porque já tem a sua saúde comprometida. Então, nós precisamos sim fazer esse enfrentamento com relação a esses mitos. Nós precisamos sair desse espaço em que ou alguém trabalha ou alguém é bandido, Por que são esses polos? Por que tão polarizado? Precisamos ter cuidado com esses extremismos, Então, nós podemos sim ter crianças participando desse momento de desenvolvimento com acesso à política de educação, com acesso à política de cultura, de lazer, de esporte e, na época oportuna, entrar para o mundo do trabalho, participar do mundo do trabalho e certamente estará muito mais preparado para isso. Continuando de acordo aí com o material que vocês têm, nós temos que falar sobre garantias de direitos, Se estamos falando dessa violação de direitos, que é o trabalho infantil, nós precisamos entender
como se deu essa construção por garantias de direitos. Na década de 1980, nós temos aí um momento que é marcado por ampla mobilização social na defesa dos direitos da infância e adolescência no Brasil. E essa mobilização, ela resultou na aprovação da Constituição Federal de 88, assim como no Estatuto da Criança e do Adolescente, que é de 1990. Então, estas conquistas, elas são significativas, elas imprimiram avanços jurídicos no combate ao trabalho infantil e fundamentaram a organização das políticas públicas. Você que é conselheiro de direitos, você que é conselheiro tutelar, hoje você tem condição de fazer um trabalho efetivo, uma atuação de qualidade, porque você está pautado, você tem ali como direcionamento esses avanços jurídicos. Então, hoje ninguém pode dizer que é por conta da sua cabeça ou da sua vontade. Você tem argumentos que estão ali respaldados em avanços jurídicos, em normativas. Então, isso é muito importante entendermos. Temos que entender, para falar em trabalho infantil, do conceito de trabalho infantil. Até porque o conceito, ele precisa ser clarificado para que não tenha essas dúvidas. Por vezes, professor Levi, as pessoas dizem assim: eu entendo que trabalho infantil é isso. Aí o outro diz: eu entendo que trabalho infantil é aquilo outro. Quando, na verdade, nós temos no Brasil o conceito de trabalho infantil e é por esse conceito que nós devemos organizar a nossa atuação. E aqui diz assim: o termo trabalho infantil refere-se às atividades econômicas e ou atividades de sobrevivência com ou sem finalidade de lucro, remuneradas ou não, realizadas por crianças ou adolescentes em idade inferior a 16 anos, ressalvada a condição de aprendiz a partir dos 14 anos, independente da sua condição ocupacional. Nesse conceito, eu gostaria de destacar algumas situações, como, por exemplo, a questão de atividade de sobrevivência. Então, nem pelo argumento da sobrevivência é permitido no Brasil o trabalho de crianças ou adolescentes. Então, cabe à família, cabe ao Estado, na impossibilidade da família, garantir a sobrevivência de crianças e adolescentes. Também dizer que, por vezes, de forma equivocada, é entendido que só é trabalho infantil se for uma atividade remunerada. No entanto, mesmo que essa atividade não seja remunerada, ela sim está ali dentro do que nós definimos como trabalho infantil. Também dizer que a partir dos 14 anos é permitido que esse adolescente esteja na condição de aprendiz. Então, essa é a ressalva que se tem com relação ao conceito de trabalho infantil. Professora, o pessoal do IFAM, lá do Manaus, né, do centro de Manaus, mandou uma observação que é interessante, né, que coaduna com o que a senhora está falando. Quando uma criança é responsável por uma parte significativa da renda familiar, há uma inversão de papéis, o qual pode dificultar a inserção dela em outros grupos sociais da mesma faixa etária. O trabalho infantil é um crime de violação ao direito da criança e do adolescente, tirando da mesma sua liberdade, prejudicando em todo o seu desenvolvimento social, onde as autoridades precisam ser atuantes no que se refere aos direitos e deveres da criança e do adolescente diante da nossa sociedade, os quais são estabelecidos pelo ECA, né? Acho que isso alimenta um pouco essa reflexão que a senhora faz, não é isso? Exatamente. Primeiro, dizer da nossa satisfação de saber que temos conselheiros tutelares tão bem apropriados das temáticas de garantia de direitos, né? Esse
excelente esse apontamento, porque quando é colocado para uma criança ou adolescente atividades que ainda não condiz com a idade deles, nós estamos tirando o momento que eles têm para desenvolver suas competências, para desenvolver outras áreas, né, da sua vida. Muito acertado esse comentário. Muito obrigada. E aí, destacar, né, que toda atividade realizada por adolescente trabalhador, que por sua natureza ou pelas circunstâncias em que é executada, possa prejudicar o seu desenvolvimento físico, psicológico, social e moral, se enquadra na definição de trabalho infantil e é proibida para pessoas com idade abaixo de 18 anos. Também gostaria de mencionar, né, a questão de que tudo que possa prejudicar o desenvolvimento físico, psicológico, social e moral se enquadra na definição de trabalho infantil e é proibido para pessoas com idade abaixo de 18 anos. E aí, por vezes é perguntado, mas por que se chama de trabalho infantil se estamos ali falando de pessoas, né, de adolescentes, porque já tem 18 anos, né? Se convencionou no Brasil que nós falamos em trabalho infantil, mesmo estando na fase da adolescência. Sim, professor Levi. Eu acredito que isso que a senhora falou acaba respondendo a pergunta aqui do Wilson, de São Luís, que ele perguntou, na erradicação do trabalho infantil e do adolescente, o trabalho para o próprio consumo está permitido? Wilson, excelente a sua pergunta. Dentro do conceito e das normativas que nós temos no Brasil, nem o para próprio consumo é permitido, também se configura como trabalho infantil. Inclusive, nós vamos ter no próximo período aí a PNAD, né, que é uma pesquisa por amostra de domicílios, que ela acontece no intermédio aí dos 10 anos entre um censo e outro, e que consegue trazer apontamentos e números com relação ao trabalho infantil. Então, é colocado dentro do conceito também a questão do próprio consumo. E aí, continuando, né, vocês podem acompanhar aí na nossa apresentação que existem alguns fatores que são determinantes para o trabalho infantil. Nós temos vários fatores, nós já falamos aqui de mitos, mas existe alguns fatores que eu gostaria de trazer aqui para a nossa reflexão. Como, por exemplo, a questão da pobreza intergeracional. O que acontece? Geralmente, e as pesquisas apontam, quanto menor o grau de instrução do provedor, do chefe de família, maior a tendência desse trabalho infantil acontecer e de isso ter esse círculo aí intergeracional, porque geralmente esses filhos também são colocados em situação de trabalho, como durante a infância e adolescência, essa pessoa que está em fase de desenvolvimento, ela fica trabalhando ao invés de desenvolver outras competências. Isso ocasiona consequência para a sua inserção no mundo do trabalho. Vamos para um exemplo bem prático. Vamos imaginar aqui uma situação em que nós estamos falando de 2 adolescentes, né? E aí o adolescente A é aquele adolescente que ele tem um período na escola e que o período, né, depois da escola, o período que tem ali continuado a escola, ele tem a opção de fazer um curso de línguas. Vamos dizer que ele faça 2, 3 vezes na semana, inglês, espanhol, enfim. Ele também tem a oportunidade de participar de atividades que ele consegue interação com outros adolescentes da sua idade. E nós temos um outro adolescente que vai para a escola, sim, está na escola, mas que ao invés de ter o outro tempo
para fazer suas tarefas de casa, né? Fazer as atividades que são propostas ali pela escola, ele vai trabalhar. Ao invés de ter espaços de interação com outras pessoas da idade dele, ele vai trabalhar. Ao invés de fazer um curso de línguas, ele vai trabalhar. Passa-se o tempo, esses dois adolescentes, eles têm a mesma série, né? Então eles estão na mesma série e vai ser oportunizado ali, ele já está adulto e vai ser oportunizado agora entrar ali para o mercado de trabalho. Na sua opinião, quem tem mais chance de conseguir essa vaga de trabalho? Os dois têm mesmo nível, mesmo grau de escolaridade, porém, nós estamos falando de uma pessoa que fala um outro idioma, que teve oportunidade de interação com outras pessoas, então certamente fala com mais tranquilidade, se expressa de forma melhor. E nós temos o outro que não possui o domínio de uma língua estrangeira, que não tem essa facilidade de interação com as pessoas. Quem você acha que vai conseguir esse emprego, né? Então, aí é para falar da importância de eliminarmos, por vezes, a fala de que todo mundo tem oportunidade. Eu costumo dizer assim, que as pessoas dizem, por que um consegue e o outro não consegue? Todos têm oportunidade. Será que é mesmo dessa forma igualitária? Será que essa oportunidade é a mesma? Ou nesse caso hipotético que falamos, percebemos aí que um tem mais chance de conseguir esse espaço do que o outro. E aí nisso, essa pobreza intergeracional, ela vai, né, se aprofundando e ela vai tendo continuidade. Não é isso, professor Levi? Perfeito, professora. Acredito nisso também, assim, coaduno com a senhora. Existe uma série de questões aqui levantadas, eu estou tentando aqui lidar com elas, são questões muito interessantes. Eu vou dizer 3, Sim. Tá, gente? Não dá para dizer tudo, porque senão Sim. a professora não dá a aula dela. Mas a primeira é se as crianças que trabalham em programa infantil na televisão é trabalho infantil, essa é a primeira. A segunda é como é que comprova que esse adolescente que está na situação de trabalho infantil, ele é a única fonte de renda. A televisão, ele é a única fonte de renda. E a terceira, as pessoas queriam entender melhor o que é essa questão do trabalho para sobrevivência, né? Poderia explicar melhor sobre a definição de trabalho infantil para o próprio consumo? Seria o mesmo que para sobrevivência, para alimentação? Sim. Vamos lá. Então, esse é um tema que realmente, como iniciei aqui a minha fala, precisa de debate e é importante mesmo que a gente possa estar tirando as nossas dúvidas, é importante que a gente leve para os nossos espaços o debate sobre esse tema. Por quê? Porque é um tema que está ancorado sobre vários mitos. E mitos, para serem quebrados, a gente precisa que tenha esse debate. Então, vamos lá. Primeiro dizer que quando eu falo de próprio consumo, nem sempre eu estou falando de subsistência. Nós sabemos que os adolescentes hoje, né, principalmente os adolescentes, mas desde as crianças, elas querem consumir. É muito colocado vários produtos por meio da mídia, por meio das nossas relações interpessoais, nos apresentado alguns produtos que nós queremos consumir e que nem sempre é para a nossa sobrevivência, mas porque nós queremos ter o tênis da moda, porque nós queremos ter aquele relógio que faz isso ou faz aquilo, né? Mas enfim, é dizer que quando eu falo de trabalho infantil, e aí vocês têm o material aí disponível, o conceito é muito claro, que não importa se estou falando se é remunerado ou não remunerado, não importa se é para sobrevivência ou não, é trabalho infantil e é proibido no Brasil.
ok? Sobre a questão do trabalho, da atividade artística, nós temos uma legislação própria, uma legislação inclusive que está com PL em tramitação com relação a essa matéria, e hoje tem algumas exceções, né, das atividades artísticas, mas elas precisam de seguir alguns regramentos, como, por exemplo, a autorização de um juiz para que aquela atividade seja cumprida. Então, seja a adolescente que vai para um desfile ou o adolescente que vai participar ali de uma atividade artística, existe um regramento próprio para fazer essa atividade e é excepcionalmente autorizado por um juiz, que aí ele tem uma série de situações a serem consideradas, como qual é o prazo dessa atividade, se isso traz algum entrave à continuidade da escolarização, quais as consequências psíquicas, que tipo de situação emocional aquela criança vai estar ali sendo colocada. Então, tudo isso é avaliado e quem dá essa autorização é um juiz. Ainda falando sobre esses fatores determinantes para o trabalho infantil, nós temos também a questão da desigualdade social. Então, acredito que a gente também já falou um pouco sobre isso. Essa desigualdade social, ela volta para aquele exemplo hipotético que colocamos, né? Por vezes, nós temos filhos de uma determinada classe social em que ela se prepara e que num determinado momento de sua vida, e geralmente muito mais para frente, já quando está adulto, é que é inserido no mercado de trabalho, enquanto outros, bem antes, já são inseridos nesse mercado e por vezes lá na frente nem conseguem excelentes oportunidades de emprego. A questão da falta de acesso a políticas públicas também é um fator determinante para o trabalho infantil. E aí falo de todas as políticas públicas, da importância das políticas públicas, inclusive no apoio às famílias, no sentido de desmistificar algumas coisas, né? Nós precisamos ter o cuidado de apoiar essas famílias, de orientá-las, porque muitas vezes essas famílias colocam essas crianças em situação de trabalho infantil por questões culturais, né? Do tipo, eu trabalhei e olha quem eu sou hoje, então é importante que meu filho trabalhe, ou é melhor ele trabalhar do que ser bandido. E nos cabe apoiar e discutir com essas famílias outras perspectivas, de que não precisa ser tão dualista, ou é uma coisa ou é outra coisa. Então, nós precisamos sim, muito mais do que responsabilizar ou culpabilizar essas famílias, é apoiá-las, né? Por vezes nós temos a situação que envolve a questão religiosa, né? Imagina você chegar num espaço em que aquela criança ou adolescente está fazendo atividades que é para uma determinada entidade religiosa e você dizer que não pode. Você precisa ter cuidado, você enquanto profissional, para respeitar a fé daquela pessoa, para respeitar a fé que aquela mãe, aquele pai professa, mas deixando claro que tem que ter cuidado ali com a situação que aquela criança ou adolescente está submetida. Então, estou aqui, né, para dizer para você que o caminho que eu acredito é no caminho do diálogo, né? É nesse diálogo construído aí entre profissionais, entre atores que estão no sistema de garantia de direitos e as famílias. Também aparece como fator determinante para o trabalho infantil a questão do racismo, o machismo, dentre outras opressões. Mas, por exemplo, a questão, né, do machismo. Quantas vezes nós não sabemos que são principalmente os meninos que são colocados de forma muito precoce em situação de trabalho infantil?
Ou outras vezes, as meninas submetidas a trabalho domésticos de forma também muito precoce. São algumas coisas que a gente precisa estar ali tendo esse olhar, né, atencioso para essa situação. Por fim, coloco também como fator determinante essa questão tão já colocada por nós, que é essa cultura do trabalho, que o trabalho dignifica. Sim, o trabalho é importante, mas ele é importante na fase de desenvolvimento correto, porque se assim não for, ele pode inclusive estar trazendo prejuízo para o desenvolvimento dessa criança e desse adolescente. Continuando aí com o material que vocês têm em mãos, falar sobre normas legais sobre trabalho infantil, principalmente você, conselheiro tutelar. Quantas vezes, por conta dessa cultura que nós estamos falando, você é mal interpretado, né, com relação à sua atuação sobre o tema trabalho infantil. E aí é importante que você se aproprie dessas normas legais para que fique claro, né, que você está ali direcionado por normativas que são apoiadas, que foram aprovadas pelo Brasil, como a Constituição Federal de 1988, né, principalmente no artigo 7º e no artigo 227, fala dessas garantias. O Estatuto da Criança e do Adolescente, vamos mais para frente ver de forma mais detalhada sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, mas eu trago aqui especialmente o artigo 60, sobre a consolidação das leis do trabalho, e aí enfatizo o artigo 405. Também trago para vocês a importância da lei da aprendizagem. É importante que você, conselheiro, que você, a todo o sistema de garantia de direitos, se aproprie das normas legais que falam sobre a questão do trabalho infantil. E aí, falando especificamente do Estatuto da Criança e do Adolescente, enfatizar, né, que nós temos cerca de 20 artigos no Estatuto da Criança e do Adolescente que fazem essa relação com o trabalho infantil. E aí eu trago aqui o artigo 4º, que diz: é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referente à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Então, esses aqui são os direitos que são assegurados e que esse artigo, ele é uma reprodução de uma parte do artigo 227 da nossa Constituição, que estabeleceu lá o princípio da proteção integral da criança e do adolescente. Ao longo desses módulos, né, nesse curso que você tem acompanhado, você certamente viu quando nós temos ali o momento em que existe a diferença entre o que era aquele adolescente visto como alguém que precisava de cuidados, né? Alguém que não tinha direitos, mas que era visto nessa relação do assistencialismo, né? Que era visto pela questão da punição e que, num determinado momento, enxergamos como esse sujeito em desenvolvimento e o olhamos a partir desse princípio da proteção integral. Então, isso também é importante para termos em mente. Gente, muitas perguntas, difícil lidar com todas, expectativa, se acalmem, vai dar certo. Mas está sendo muito interessante, assim, está todo mundo muito instigado, professora. Deixa eu te fazer algumas. Uma é no caso de adolescente que trabalha para sustentar seus estudos, da família carente, se o conselho o impedir de trabalhar, que medidas tomar? A outra, só um instante,
No caso do adolescente no meio rural, que estuda, mas ajuda as famílias nas atividades agrícolas, como fica sendo um trabalho infantil, uma necessidade de sobrevivência, como se caracteriza, apesar de achar que a senhora já respondeu. E a última a galera ainda não entendeu bem essa questão das atividades artísticas remuneradas. Pode, não pode, como é a legislação sobre isso. Então é isso. Aí alguém perguntou aqui sobre o impacto do trabalho infantil com os guardadores de carro, mas eu acho que vem aumentando no trade turístico, mas eu acho que a senhora também já respondeu um pouco. Mas isso, a questão do trabalho artístico, a remuneração para quem está pagando estudo e tal, e a questão... Acho que é isso. Ok. Então, dizer para vocês, assim, de forma muito tranquila, de que nós estamos aqui a partir de um direcionamento do que a lei brasileira diz, né? Então, a lei brasileira diz que trabalho infantil é proibido. Então, nós temos casos? Sim, nós temos casos. O Brasil já avançou muito com o enfrentamento do trabalho infantil. O Brasil, inclusive, é um dos países referência nesse enfrentamento ao trabalho infantil. Mas ainda temos situações. Primeiro porque antes do trabalho infantil, e aí iniciamos, inclusive o programa de erradicação do trabalho infantil PET, que vamos ver mais à frente, ele iniciou por conta de situações nas carvoarias. Então, com a fiscalização, é possível retirar de dentro dessas empresas o trabalho infantil. Só que nós chegamos a um ponto que agora esse trabalho infantil ele se torna mais complicado de enfrentar. Porque é o trabalho infantil doméstico, porque é o trabalho infantil agrícola, que vem de uma questão cultural. E tudo isso, nós precisamos ter esse cuidado, inclusive com a nossa forma de intervir. Não é chegar e de forma brusca começar a fazer esse impedimento, mas construir a partir do diálogo com essas famílias, a partir do diálogo com a sociedade, quais são as consequências desse trabalho. Volto a dizer, quem tem que sustentar crianças e adolescentes são suas famílias. A gente viu aqui no artigo da Constituição, assim como vimos também no artigo do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, nós por isso falamos tanto na importância das políticas públicas, em programas de transferência de renda. Então, dizer que nós não temos fórmulas prontas, mas que a minha orientação é construir por meio de uma rede de proteção. Conselheiro tutelar sozinho não vai conseguir fazer esse enfrentamento. Precisa dos diversos atores sociais dessa rede para que proteja as crianças e adolescentes e impeça que a cultura do trabalho infantil fique perpetuando ali naquele território, ok? Com relação ainda ao trabalho artístico, é dizer que, enfatizar o que já foi colocado, que existe uma legislação própria, que cada caso é analisado por um juiz. Então, assim, pode ser que uma criança seja liberado para uma atividade artística, uma criança B não seja liberado para uma atividade artística, porque esse juiz ele vai embasar a sua decisão em algumas observâncias, em algumas exigências que são feitas à família, que são feitas à própria empresa que vai fazer a contratação aí dessa atividade artística. Enfim, existe uma legislação especial e é um juiz quem toma essa decisão. Ainda falando dessa relação Estatuto da Criança e do Adolescente e Trabalho Infantil, trago também o artigo 53. O artigo 53 diz: a criança e o adolescente têm direito à educação visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho. Então, fica muito expresso aqui no artigo 53 que
pessoa ela está em desenvolvimento e que no tempo oportuno ela terá qualificação para estar no mundo do trabalho, mas que isso é um processo, que essa pessoa está em desenvolvimento. Assim como também, aí no artigo 60 do Estatuto da Criança e do Adolescente, fala que é proibido qualquer trabalho a menores de 14 anos de idade. E aí, trago aí também para que vocês acompanhem, que diz assim: após a emenda constitucional de 98, ficou estabelecida a proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 anos e de qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 anos. O Estatuto da Criança e do Adolescente não incorporou a alteração, mas a Constituição Federal, que está no topo da hierarquia das leis, é o que prevalece. Então, ficando claro que não pode ficar sujeito a trabalho noturno, trabalho perigoso ou insalubre, menores de 18 anos. Não pode trabalho para menores de 16 anos, salvo, com exceção, na condição de aprendiz a partir de 14 anos. Continuando nessa relação entre Estatuto da Criança e do Adolescente e trabalho infantil, nós temos também o artigo 61. No artigo 61, traz a proteção ao trabalho dos adolescentes, sendo regulada por legislação especial, sem prejuízo do disposto nessa lei. A consolidação das leis do trabalho, entre os artigos 402 e 441, estabelece as condições para a atuação profissional de jovens de 14 a 17 anos no Brasil e inclui redações dadas por outros textos legais, como a Lei do Aprendiz. E aí eu trago aí o número da lei, 10.097 de 2000, assim como o Decreto Federal, que é o 5598 de 2005. É importante também colocar que a Lei do Aprendiz é uma forma de contratação protegida de pessoas entre 14 e 24 anos, ou sem limite de idade no caso de pessoas com deficiência. E essa lei exige que grandes e médias empresas tenham entre 5% e 15% de aprendizes em seu quadro de funcionários, com formação teórica, prática, entre outros direitos. Então, aqui é o que nós chamamos, a atenção para a importância, que é somar essa formação teórica com essa formação prática. E aí sim, está preparando essa pessoa, esse sujeito, para a entrada no mundo do trabalho. Certamente essa pessoa vai estar muito mais preparada. Então, dizer que essa lei, ela exige que 5% a 15%, seja dentro do quadro dessas empresas, seja de aprendizes. E isso é um importante avanço. Com isso a gente percebe o quanto que esses adolescentes se desenvolvem, além de também conseguir recurso, para esse consumo e para as coisas que eles querem, que é próprio da questão mesmo da adolescência. Então, é um desafio que ainda temos que enfrentar, que é realmente que seja cumprido essa porcentagem aí nas empresas e que os adolescentes realmente tenham acesso a serem aprendizes. Trago ainda, com relação ao Estatuto da Criança e do Adolescente e Trabalho Infantil, que no artigo 62 considera-se a aprendizagem aquela que é ministrada segundo as diretrizes e bases da legislação de educação em vigor. Então, a aprendizagem não é aprendizagem pela aprendizagem ou
de qualquer forma, mas existe uma legislação própria, exige, por parte da legislação de educação, existe diretrizes de como essa aprendizagem deve acontecer. No artigo 63, fala da formação técnico-profissional, ela obedecerá os seguintes princípios. Quais são eles? 1. Garantia de acesso e frequência obrigatória ao ensino regular. Então, isso quer dizer o quê? Que dentro dessa formação técnico-profissional, não podemos abrir mão desse acesso e dessa frequência obrigatória ao ensino regular, ao ensino formal. 2. A atividade compatível com o desenvolvimento do adolescente. Então, ele vai fazer uma atividade que seja compatível ali com sua idade, com a sua fase de desenvolvimento. Também é importante mencionar a questão do horário especial para o exercício das atividades. Então, tem que ser algo compatível para que ele consiga cumprir as suas atividades, né? Ali na empresa, nesse espaço profissional, mas que ele também consiga cumprir suas atividades escolares, possa cumprir suas atividades que são importantes, que são inerentes a esse processo de desenvolvimento humano. Quero apontar o artigo 64. O artigo 64 diz que o adolescente até 14 anos de idade é assegurada a bolsa de aprendizagem. Então, aqui nós estamos falando que ele está na condição de aprendiz e ele tem o direito a essa bolsa de aprendizagem. No artigo 65, diz que ao adolescente aprendiz maior de 14 anos, são assegurados os direitos trabalhistas e previdenciários. Então, mesmo sendo adolescente, ele também tem direitos, né, trabalhistas e previdenciários, com alguns regramentos. Por exemplo, um adolescente aprendiz é 2% que tem ali de participação nessa questão do FGTS, por exemplo, enquanto que para um adulto é 8%. Então, existe um regramento próprio, mas lhe é assegurado direitos trabalhistas e previdenciários. Ainda nessa relação Estatuto da Criança e do Adolescente e Trabalho Infantil, temos o artigo 66, né? Ao adolescente, né? E aqui eu coloco o termo conforme está no Estatuto da Criança e do Adolescente, né, ao adolescente portador de deficiência, porque não é esse termo que nós utilizamos, é assegurado o trabalho protegido, né? Então, a pessoa com deficiência, o adolescente com deficiência, é assegurado o trabalho protegido. No artigo 67, diz: ao adolescente empregado, aprendiz em regime familiar de trabalho, aluno de escola técnica, assistido em entidade governamental ou não governamental, é vedado trabalho. E aqui tem as situações dessa vedação, que é a questão noturna, a questão de ser perigoso, de ser insalubre, a questão de ser realizado em locais prejudiciais à sua formação e que prejudica o seu desenvolvimento físico, psíquico, moral e social, quando realizado em horários e locais que impeçam esse adolescente de estar frequentando a escola, né? Então, no artigo 67, traz todas essas ponderações. No artigo 68, diz que o programa social que tenha por base o trabalho educativo sob responsabilidade de entidade governamental ou não governamental sem fins lucrativos, deverá assegurar ao adolescente que dele participe condições de capacitação para o exercício de atividade regular remunerada. E aí, trago também aqui para enfatizar que quando eu falo de trabalho educativo, eu estou falando de uma atividade laboral
em que as exigências pedagógicas relativas ao desenvolvimento pessoal e social desse educando, ele prevalece sobre os aspectos produtivos. Então, é mais importante esse desenvolvimento pessoal e social do que o quanto que esse adolescente conseguiu produzir lá naquele espaço. Ainda falo também que a remuneração que esse adolescente recebe pelo trabalho efetuado ou na participação da venda dos produtos de seu trabalho, ele não pode desconfigurar o caráter educativo, ele não desconfigura esse trabalho educativo. Não é porque o adolescente está recebendo alguma participação na venda ou recebe algum valor monetário por conta desse trabalho efetuado que está tirando o caráter educativo, tá? Então, importante você ter essa percepção. Trago o artigo 69, que diz que o adolescente tem direito à profissionalização e à proteção no trabalho, observados os seguintes aspectos. Então, o trabalho, ele vem como um direito. É um direito que o adolescente tenha a profissionalização. O que nós estamos aqui falando é que as coisas precisam acontecer na época correta, né? Ninguém está dizendo que não pode e que não é direito do adolescente a ser capacitado, ser preparado para o mundo do trabalho. O que estamos dizendo é que as coisas precisam acontecer na época correta. E é por isso que é importante respeitar a condição peculiar de pessoa em desenvolvimento, a capacitação profissional adequada ao mundo do trabalho. Ainda trago a questão do artigo 94. O artigo 94 fala das entidades que desenvolvem programas de internação, e aqui nós estamos falando já de medidas socioeducativas, de adolescentes que cumprem medidas socioeducativas. Então, da importância dessas entidades, elas propiciarem escolarização e profissionalização. E volto a dizer, estamos falando de capacitação. O artigo 112, que é verificada a prática de ato infracional, a autoridade competente deverá aplicar ao adolescente algumas medidas, E dentre elas aí tem a questão da internação em estabelecimento educacional. E em hipótese alguma e sobre pretexto algum será admitido prestação de trabalho forçado. Então, esse é um artigo do Estatuto da Criança e do Adolescente que fala também dessa proibição do trabalho infantil, Não é permitido trabalho forçado. No artigo 117, estamos aí encaminhando para o final da nossa aula, ele fala da questão dos serviços comunitários, que são realizados, geralmente aqui é na liberdade assistida, na prestação de serviço à comunidade, nas medidas socioeducativas e meio aberto, elas são realizadas, mas são em períodos que não excedem 6 meses e que é feito em entidades assistenciais, hospitais, programas comunitários ou governamentais, mas que tem toda uma diretriz, como não exceder jornada maior do que 8 horas semanais, ter o cuidado de não prejudicar a frequência à escola. Então, vocês profissionais que estão atuando na ponta com os adolescentes, têm normativas, vocês têm o Estatuto da Criança e do Adolescente para se orientar. Assim como lá no artigo 119, o artigo 120 também fala de regramentos com relação ao sistema socioeducativo. Quero enfatizar, por fim, o artigo 136, que fala das atribuições do Conselho Tutelar. E aí ele fala de que você, conselheiro tutelar, tem como atribuição requisitar serviços, E sejam serviços de trabalho, no caso aqui estamos falando de tudo isso que já foi apontado, do adolescente como aprendiz, de toda essa situação. Não estamos falando de trabalho infantil, mas do que é permitido.
Assim como, por fim, o artigo 208, que também traz orientações sobre escolarização e profissionalização de adolescentes privados de liberdade. Então, nós temos na história do enfrentamento ao trabalho infantil, um histórico construído pela sociedade brasileira e pelo governo. Nós temos aí diversos avanços, inclusive o programa de erradicação do trabalho infantil, que é o que nós vamos ver na nossa próxima aula. Na próxima aula, nós vamos entender melhor sobre o programa de erradicação do trabalho infantil, e eu espero vocês para darmos continuidade a esse tema que ainda temos muito a debater, que ainda temos muito a falar sobre ele. Professor Levi. É isso, foi um prazer, e até já na correção aí da atividade, no diálogo sobre a atividade que vocês vão desenvolver. Daqui a pouco, até daqui a pouco. Olá, estamos novamente aqui falando do tema trabalho infantil e agora vamos falar da atividade proposta. A nossa atividade dizia assim: na atuação de conselheiros é possível perceber algumas ideias comuns presentes no cotidiano das pessoas e que podem auxiliar a perceber os elementos favoráveis ao trabalho de crianças e adolescentes, como cabeça vazia, oficina do diabo, melhor estar trabalhando do que vagabundando, ele só está ajudando a família, o trabalho é pai do êxito, o trabalho dá o que a sorte nega, né? Você já ouviu situações como essa? Então, é a partir dessas palavras, dessas frases, que vocês, conselheiros tutelares e conselheiros de direito, certamente já ouviram muito no cotidiano de atuação de vocês, que eu solicitei que vocês elaborassem um texto relacionando este pensamento, que é dominante, ainda infelizmente é dominante, bastante difundido nas relações sociais e familiares no Brasil, e a necessidade de informação e mobilização da sociedade para o enfrentamento do trabalho infantil. Então, professor Levi, a ideia é que, a partir da realidade desses conselheiros, porque certamente eles muito escutam isso na hora das intervenções, que possam nos apontar aqui, né, reflexões sobre a importância da informação para a sociedade, sobre a importância da mobilização, né? Porque para se enfrentar algo que é cultural, se faz isso com essa mobilização e com a informação, não é verdade? Então a ideia é que seja a partir dessas reflexões que a gente possa estar aqui elaborando sugestões e contribuindo aí nesse diálogo. Inclusive a Eliane aqui de Ariquemes, em Rondônia, levantou 2 pontos, né? Um, articular com outros atores, a CS, Ematu e Daron, da rede para ampliação da identificação. O Conselho Tutelar deve atuar com base no ECA, não no senso comum, considerando as consequências decorrentes do trabalho infantil. Esse é o primeiro ponto que eles elencaram. E aí, professor Levi, se me permite, já quero dizer da minha admiração, conselheira. A minha admiração por saber que você nos representa aí no território, representa os conselheiros tutelares. Excelente! Conselheiro tutelar, ele atua com base em legislação. E foi muito do que nós colocamos na aula. Não é o que alguém acha ou deixa de achar, mas o que temos enquanto legislação. E a conselheira traz muito bem isso, né? Perfeito. De que não é com o senso comum e não é com o que pensa
sobre algo, mas é com a legislação. Parabéns, conselheira. Inclusive, sobre o segundo ponto, ela ainda afirma: as formas de trabalho infantil vêm modificando ao longo do tempo, pois estão ligadas à cultura. Sendo assim, é necessário fazer um trabalho de conscientização e acompanhamento da família e verificar maneiras de superar as vulnerabilidades, renda familiar, crenças, mitos que geram o trabalho infantil. Muito legal aí essa compreensão da galera lá em Ariquemes. Parabéns ao pessoal de Ariquemes, é justamente isso. Eu tenho lido, né, algumas situações e estou muito feliz, muito satisfeita com esse posicionamento de vocês, conselheiros tutelares, do olhar que vocês têm. Só aproveitar para fazer um esclarecimento que acredito que por uma questão técnica tem duas situações aí, questão 1 e 2, mas essas são questões para a atividade que vocês vão realizar após, né, esse momento aqui, que vocês vão fazer à distância, tá? Apenas por uma questão técnica ficou junto aí na mesma questão. Inclusive, algumas pessoas já responderam, né? Então, nosso pessoal, o professor Levi, está bem afinado, já até se adiantaram aí nas questões. Estão rápidos. O pessoal lá de Barra do Corda, inclusive no Maranhão, responde à questão 1 a partir da seguinte premissa: o mais indicado é ser realizada uma fiscalização para combater esta prática. Se faz necessário parcerias com assistência, Conselho Tutelar e Ministério Público, dar as mãos com a sociedade, executando palestras educativas para a prevenção. Excelente, nós temos falado aqui bastante hoje, durante todo o módulo, sobre a importância do fortalecimento da rede. Mas o que é essa rede, se não a junção e o trabalho colaborativo de tantos atores? E aí os conselheiros citam, né, como Ministério Público, como sociedade civil organizada, governo, enfim, vários atores, para que realmente as políticas públicas sejam de qualidade, sugere campanhas, né, sugere momentos de tratar essa temática. E eu gostaria, professor Levi, inclusive, de acrescentar: façam rodas de conversa com os próprios adolescentes, com as próprias crianças, para que eles possam falar do tema a partir da percepção que eles têm. É importante falarmos dos outros com eles presente, né? Então essa fica sendo a minha sugestão. Façam rodas de conversa com os pais. O que nós precisamos não é fazer apontamentos, culpabilização. Nós precisamos de uma grande rede, de uma rede fortalecida de proteção. E nós só vamos ter uma rede fortalecida e uma rede de proteção quando, ao invés de ficarmos apontando os defeitos e falhas um dos outros, né, possamos trabalhar de forma ali conjunta em prol do único objetivo, que é proteção de crianças e adolescentes. Então, fica aí a dica. Registra, hein? Fica o registro. Vamos dialogar com as crianças e os adolescentes para ter essa percepção a partir deles, e vamos dialogar com as famílias, né? Para que assim a gente possa ir alterando essa cultura que está tão enraizada aqui no nosso país, mas que muito já foi vencido e muito ainda temos para acrescentar. Então, o pessoal lá de Buritis mandou aqui um pouquinho o debate que eles fizeram. A sociedade criou-se na sociedade o mito de que é melhor a criança trabalhar. Isso sem considerar, na maioria das vezes, que a criança tem o direito de ser criança e que a criança submetida ao trabalho infantil está tendo sua infância negada e seu direito de ser criança violado. Nos casos em que o município tem dificuldade em detectar a violência de trabalho infantil, deve-se criar projetos que visem educar os pais e responsáveis sobre a necessidade de se garantir uma infância livre de trabalho. Trabalho infantil, pois a criança tem o direito de fazer suas descobertas por etapas de desenvolvimento, evitando assim a adultocentria de nossas crianças. Uma vez que a maior ocorrência de trabalho infantil é dentro dos lares, no seio das famílias, como por exemplo uma criança de 10 anos cuidando dos irmãozinhos menores. Isso. Então vocês trazem aí uma situação
muito delicada, que é o trabalho doméstico, né? Que é a questão de crianças cuidando de outras crianças, e aí nós temos uma série de situações que envolvem a própria segurança, né, dessa criança, do que pode acontecer durante esse tempo em que uma criança que ainda não tem condição nem de cuidar de si mesma, tem que cuidar também de um irmão menor. Vocês trazem excelentes contribuições e é nesse debate que a gente vai conseguir pensar em alternativas, que a gente vai conseguir pensar em oportunidades de superação, inclusive conhecendo os equipamentos, conhecendo o que é ofertado nos municípios, né? Será que essas famílias sabem que tem o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, em que essas crianças podem ficar no contraturno escolar, né? Será que sabem, no seu município tem atividades de cultura, de lazer? Ou se não tem ainda, será que não podemos pensar em alternativas para ter? E o trabalho das ONGs, o trabalho das organizações, né? Para ofertar atividades no território. Então, precisamos formar aí essa rede de proteção. O pessoal lá do Instituto Federal de Macapá manda aqui um ponto que é muito interessante, né, sobre uma das respostas a essas indicações do primeiro ponto é realizar a buscativa para identificar o trabalho infantil. Exatamente, a buscativa é algo importante, inclusive temos aí as equipes, né, de abordagem que por vezes conseguem se identificar, tem as demandas espontâneas, tem a importância de se fazer diagnósticos, né, porque existem algumas formas de trabalho infantil que elas ficam difíceis de ser identificadas, até pelo não reconhecimento dessas práticas como trabalho infantil. Então, elas ficam invisibilizadas. Quando você rompe essa questão cultural e consegue se apropriar do Conselho de Trabalho Infantil, isso fica mais nítido. Por exemplo, eu já ouvi gestores dizendo: no meu município não tem trabalho infantil. A única coisa que tem, no máximo, é uma criança com um carrinho de picolé, vendendo picolé. Por que que isso acontece? Isso acontece porque quando eu trato o tema a partir do meu senso comum, a partir do que eu interpreto, do que eu entendo sobre o tema, pode ser que na minha percepção isso seja algo admissível a uma criança. Quando eu trato o tema sob uma perspectiva da legalidade do que está instituído por lei, eu sei que essa prática é uma prática de trabalho infantil. Então, vou ter esforços, vou ter ações em cima dessa situação e a partir desse olhar. Então, volto a falar dos conselheiros que no início da nossa atividade apontaram tão bem de que o Conselho Tutelar ele se orienta pela legislação e não pelo senso comum. Então, é isso mesmo. A invisibilidade, ela tende a desaparecer, ela tende a deixar de existir quando o seu olhar é o olhar da legislação. E aí você começa a ver que uma criança, por vezes, nem consegue aguentar o peso de um carrinho de picolé, que está ali sujeita a perigos com relação à violência, porque está sozinho ali andando pelas ruas daquele bairro, daquela cidade, porque está exposta à questão do calor, enfim, N situações que você passa a enxergar e que você não enxergava antes porque não estava envolvido nesse debate. Agradecer a galera, o pessoal aí de Manaus mandou uma foto nos agradecendo pela aula, fico muito feliz. Queria dizer aqui pessoal de Manaus, que fiquei feliz. Um abraço. O Polo de Monte Castelo mandou aqui um textinho, professora, dizendo: o maior direito da criança ou do adolescente é o direito à escola. O mesmo vem sendo negado pelo próprio sistema e vulnerabilizando as famílias que precisam ofertar o sustento, sendo assim a
eu acredito que existe, né? Sendo assim, existe necessidade do aumento no número de creches e pré-escolas, onde o mesmo está sendo cuidado e educado e promovendo assim a prevenção do trabalho infantil. Muito bem. Nas nossas aulas, né, na aula anterior, nós falamos sobre a importância das políticas públicas. Só que políticas públicas, elas são pensadas a partir de uma realidade. Quando temos diagnóstico, quando sabemos o que acontece no nosso território, temos com mais facilidade uma ação da gestão. Então, por isso que durante toda a aula nós falamos dessa rede de proteção, nós falamos da importância dos comitês, né, desses diálogos. Como que eu posso fazer esse diálogo? Nós citamos aqui a roda de conversa, mas agora eu falo da importância de comitês intersetoriais, né? Nós podemos sim pensar em espaços que as diversas políticas estejam ali, dando a sua contribuição, pensando em como integrar-se, até porque as famílias são as mesmas. A mesma família que é atendida na política de saúde é a mesma que é atendida na política de assistência social, é a mesma que é atendida na política de esporte. Então é importante que essas políticas estejam atuando de forma integrada para dar resposta a essa demanda. Então, muito acertado o comentário de vocês, né, que falam da importância das políticas públicas. E aí uma políticas públicas acontecem a partir de diagnósticos. Professora, tem aqui duas questões, uma reflexão, outra já mais uma questão interessante. Assim, o Instituto Federal lá de o Campo Santinês. As condições econômicas não justificam o trabalho infantil, isso na lei. E quando a realidade se sobrepõe e coloca o adolescente como quase chefe de família, o Estado apenas proíbe de trabalhar? É uma pergunta. O pessoal também de São João dos Patos, do Polo, que mandou um abraço para eles também, mandou uma questão também aqui. Reduzir ou erradicar o trabalho infantil exige ações do governo e da sociedade. É preciso avançar nas políticas de apoio na inclusão das famílias, em programas de geração de renda e de qualificação profissional, para que as crianças e adolescentes não precisem trabalhar para complementar a renda familiar. É preciso atender... Desculpa, porque chega mais mensagens e sai. É preciso entender crianças e adolescentes como prioridade absoluta com atenção à saúde, à educação, ao lazer e acabando com as violações de direitos como trabalho infantil, exploração sexual ou abuso entre familiares. Os maus tratos e tudo aquilo em que as crianças são submetidos. Enquanto cidadãos, somos partes essenciais para mudar essa realidade. Denuncie e busque conhecer. Então tem essa primeira pergunta aqui, né? Quando a criança vira o chefe de família e, enfim, né, começa a trabalhar e o Estado proíbe o que fazer. E essa outra questão que é mais uma reflexão sobre essa necessidade de políticas, não é isso? Novamente, dizer da satisfação de estar tendo essa interação com profissionais tão bem preparados. A gente percebe por esses apontamentos, por essas reflexões, o quanto que vocês realmente fazem jus a esse espaço que vocês estão ocupando, né? Excelente a pergunta que o Polo de Santo Inês traz, Santo Inês no Maranhão, não é isso? Lá, vizinho lá do meu Piauí. Então, dizer para vocês que é uma pergunta, mas que compreendo que vocês já trouxeram uma reflexão. Não adianta apenas o Estado aparecer como aquele que impede, como aquele que proíbe. Mas quais as condições que são dadas, né? Qual a condição de apoio a essa família que agora é chefiada por um adolescente? Como é que nós vamos fazer? Então, a minha sugestão, enquanto gestora pública, enquanto profissional, é que são construções que não adianta culpabilizarmos as famílias sem darmos as condições de superação daquela realidade. E talvez a superação daquela realidade possa, inclusive, termos dialogado anteriormente sobre a questão da gravidez na adolescência,
sobre a questão de pessoas tão jovens já estarem no convívio ali maritalmente, convivendo, já estarem constituindo famílias, né? Enfim, são debates que eles são muito mais amplos, mas que são de suma importância. Os temas afetos à criança e adolescente, na verdade, eles têm um link, né? Eles interagem entre eles. Por vezes, uma situação ali traz uma consequência, traz 2 consequências, 3 consequências. Então, é importante que as nossas equipes da política de assistência social, nossas equipes de profissionais da política de saúde, enfim, todas essas equipes estejam junto com as equipes de conselheiros tutelares, junto aos gestores municipais, nesse diálogo, pensando em fortalecimento dessas famílias. Mas como vamos fazer isso? Vamos fazer, inclusive, ouvindo essas famílias. Como que elas pensam que podem ser apoiadas, né? Então, esse é um caminho. A segunda pergunta, ela traz muito, na verdade, é uma reflexão, não é isso, professor Levi? Isso. Ela traz uma reflexão sobre a importância, né, das políticas públicas e a importância da superação do senso comum. E como que fazemos isso? Como que a gente supera? A gente supera fazendo esse debate. Então, quando aqui na aula eu disse que a partir ali da década de 90, quando a gente tem o Estatuto, em 88, quando tivemos a Constituição, que passa a perceber criança como um sujeito em desenvolvimento, um sujeito de direitos, passamos a agir a partir da perspectiva da proteção integral. Isso não aconteceu da noite para o dia. Isso é uma construção sociedade civil e governos. Então, superamos muitas situações, superamos algumas formas de pensar, já avançamos, mas ainda precisamos avançar. E só vamos conseguir esse processo se fizermos esse debate, né? Imagina quantas pessoas, ao iniciar esse curso, pensavam de outra forma sobre trabalho infantil. Agora, imagine como você, conselheiro, conselheira, que está aqui participando dessa aula, como que agora a tua atuação junto ao seu território, junto ao seu município, vai impactar na forma de pensar de muitas e muitas pessoas. Nós começamos esse diálogo, por vezes, dentro das nossas casas. Nós começamos esse diálogo, por vezes, com os nossos vizinhos. Então, são situações que precisam ser conversadas. Surgiu uma questão aqui, um pouco atravessada, sobre um adolescente que chegou no hospital, grávida, em situação de princípio de aborto, perguntando com um outro adolescente de 17 anos, bem, não é bem o foco desse momento, eu sinto que a pessoa mandou, o pessoal de Manaus, da Zona Leste, talvez tenha mandado porque é um caso que está acontecendo agora. Eu acredito que precisa fazer sim uma visita familiar, dialogar com essa adolescente para saber qual é esse cenário, e na escola dela, já que ela chegou fardada, saber qual é a relação que ela tem ali, e a partir desses 3 atores, né, essa adolescente, essa família e essa escola, construir aí um arcabouço de encaminhamentos. Qualquer coisa pode me mandar uma mensagem no privado que a gente pode dialogar mais sobre isso. E aí tem muitas perguntas, nosso tempo está caminhando aqui a passos largos, mas tem um aqui que eu acho que é interessante para a gente começar a finalizar, quem realiza a busca ativa? Vamos lá. Primeiro dizer que o enfrentamento ao trabalho infantil é responsabilidade de todos nós. Todos nós somos responsáveis por isso. Então, não existe um órgão específico. Todos nós, seja o gestor, seja o conselheiro tutelar, a mãe,
o pai, o professor. Quantas vezes não é em sala de aula que o educador, e aí prefiro chamar educador porque não só o professor, mas é o porteiro na escola, é o professor, enfim, é aquele educador que percebe que essa criança está em situação de trabalho infantil, né? Por exemplo, vou citar a partir da minha experiência profissional, quando uma professora, dialogando comigo, atuava num CREAS, né, num Centro de Referência Especializado de Assistência Social, ela dizia que começou a perceber que a aluna dela, que era sempre frequente, que tinha excelentes notas, começou a faltar de forma alternada. Ela começou a faltar, só que as faltas à escola eram alternadas. E que quando essa aluna ia às aulas, estava com muito sono. Então, ela aproximou dessa aluna, não foi na primeira conversa e nem na primeira pergunta, mas ela percebeu que a rotina familiar tinha sido alterada, porque a mãe tinha tido um bebê, passado o tempo da licença, voltou a trabalhar, trabalhava por escala, e os dias que ela trabalhava era aquela criança que ficava cuidando do bebê. Então, a professora percebeu que era uma situação de trabalho infantil e ela foi ali fazer os contatos que foram necessários, inclusive o Conselho Tutelar foi um dos que foi acionado, até porque cabe às escolas mandarem essa questão de frequência para os conselhos tutelares, né? Informarem aqueles alunos que são faltantes, né? O que está acontecendo para que o conselho tutelar acompanhe. Então, esclarecer, né? Enfatizar trabalho infantil, enfrentamento ao trabalho infantil é responsabilidade de todos nós. A questão da busca ativa, ela acontece em diversos momentos. Por exemplo, um conselheiro tutelar pode estar indo fazer uma determinada atividade, atender um determinado caso, e ao passar, ela pode perceber que em determinada localidade tem ali situação de trabalho infantil. E aí vai fazer a devida atuação. Mas nós temos equipes, né? Inclusive na política de assistência social, nós temos equipes de referência que são contratadas e que são responsáveis por coordenar a política, dentro da política de assistência social, coordenar essa questão do enfrentamento ao trabalho infantil. Ok? Ok. Então, as questões aqui ficam para reflexão, a gente pode ir discutindo um pouco com eles ao longo dos dias aí, alguns textos que mandaram, a gente dá uma relida e vai conversando aqui também dentro da ferramenta de bate-papo. Ok, então quero aqui, né, dizer de alguns pontos que, mesmo aqueles que nós lemos aqui pela interação que vocês fizeram, mas que não foi possível ler ao vivo, que vocês apontam algumas coisas que são fundamentais enfatizarmos. Vocês apontam a questão da necessidade de enfrentar o senso comum. Vocês apontam a questão de um trabalho que é a partir de uma orientação de legislação. Vocês apontam para a importância dessa rede ser integrada e fortalecida. Vocês colocam a importância dos diversos profissionais, em que não tem um que seja mais importante do que o outro. Foi possível também eu e o professor Levi perceber nas colocações de vocês do quanto que é fundamental as políticas públicas, do quanto que é fundamental, ao invés de só culpabilizar, né, de só responsabilizar, também apoiar. E aí fico muito satisfeita, professor Levi, com os conselheiros e com a percepção que esses conselheiros têm no que diz respeito à garantia de direitos, né? Então, fica aqui registrado
a satisfação de trabalhar com vocês esse tema, né, de estar aqui com vocês. É um tema que é complicado mesmo, é delicado para trabalhar, surgem muitas dúvidas, surgem vários posicionamentos, mas isso é muito interessante e nós vamos continuar a nossa aula. Na próxima aula vamos falar de forma mais específica do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, né, que é o PET. Fica o nosso abraço fraterno. É isso, muito legal, muito bom estar com vocês hoje. Assim, eu encerro nesse momento minha participação diante das câmeras na Escola de Conselheiros aqui da região da Amazônia Legal. Foi um imenso prazer, tá? Encerro a participação na frente das câmeras, mas vocês têm meu contato, assim, para qualquer questão, no que eu puder ajudar. Continuamos juntos para além deste momento, foi um prazer enorme e queria dizer que minha atividade não presencial foi enviada agora para o grupo e que qualquer pergunta, qualquer dúvida, qualquer questão que vocês tenham, pode enviar que a gente vai continuar dialogando. Educação à distância, mudando realidades.